tarde, sejam bem-vindos a mais uma live para quem está assistindo ao vivo e sejam bem-vindos a você que já é inscrito no nosso canal do YouTube e agora tem mais um episódio. Dessa vez, o Entre Elas tem uma roupagem nova, tem uma convidada linda e maravilhosa e Kaline aqui de novo, a minha parceira. Hoje a gente está no Bem Conecta, viemos diretamente na empresa de Maine Hats. Ela que, eu estava conversando aqui, a gente estava conversando antes, eu estava explicando a ela como é que funciona esse podcast, que é uma roda de amigas, né? Um encontro de amigas, uma coisa bem leve, né? Sabe aquele chá da tarde? Aquele chá literalmente da tarde? Aquele dia que a gente tira para fazer aquela terapia, né? Aquela terapia. Gente, Maine, incrível como a gente vem trabalhar, conhecemos pessoas e saímos com a terapia em ordem. Em dia, concordo. Em dia. Porque esse é um papo leve, o nosso podcast ele é nômade, ele não tem lugar fixo e a gente traz essa coisa de nada engessado, de um papo leve e assim, o nosso já veio muitos homens, né, também falar, a participação, mas o nosso foco de hoje é mulher. Aí aqui a gente fala de relacionamento, de escalimas. Mulheres fora da curva, né, empreendedoras que vêm para ajudar outras mulheres aí. Só que Maine, ela pegou todos os assuntos do podcast, de todos os outros podcasts, sabe? Porque, ó, ela é empreendedora, ela é mãe, ela é casada, ela é uma mulher fora da curva, é uma mulher que inspira, segundo a sua equipe, né? Que eu fui bisbilhotar um pouquinho a sua vida. E, assim, as meninas falaram que se inspira em você, que você é uma mulher forte. Eu tive o prazer de conhecer, não a fundo, né? Mas eu conheço as meninas que têm esse contato diretamente com você. É verdade. Então, boa tarde. Se apresenta um pouquinho para os nossos seguidores. Foram tantos adjetivos aí agora, né? Que eu fiquei aqui, passa um filme na cabeça, né? Quero agradecer a vocês pelo convite. Dizer que eu acho que é fundamental a gente ter esses bate-papos de uma maneira leve, de uma maneira orgânica, que a gente precisa ajudar as mulheres a enxergar o caminho que elas precisam ou até direcionar algumas que estão meio perdidas no meio do caminho. E é um projeto meu pessoal, mas daqui a uns 2, 3 anos, né? Porque eu tenho muito chão pela frente para empreender ainda. E é uma coisa que eu amo fazer. E eu gostaria muito de poder ajudar de verdade algumas mulheres que querem empreender, não sabem como é que começa. E aí seriam algumas dicas, né, de uma maneira bem natural, mas eu tenho esse projeto a longo prazo, tá? Não vai ser agora. É bacana. Outra coisa que eu fiquei encantada, a gente disse que ia falar de história, mas a história dela não tem como a gente comentar. Que aos 5 anos essa moça aqui, ela começou já, tipo assim, dar um spoiler do que viria aí na frente, né? A gente já dá sinais, já dá né? Já tem os sinais aí. E aí eu vou falar, quando Jana me convidou, né, para vir para cá, que eu fui escrever um pouquinho, que ela pediu, conta um pouquinho a tua história, para eu saber. E quando eu fui ler, né, o que eu escrevi, vou pegar o primeiro tema, né, que é ser mãe. Sim. Então, eu acho extremamente importante uma mãe, né, ter um olhar diferente para os seus filhos, independente de se é menino, se é menina. E o que a minha trajetória, ela é muito inspirada na minha mãe, então a importância de você ter alguém que inspira, né? Um referencial, mas uma coisa bastante importante, ela não me podava. Então ela achava engraçado, ela incentivava da maneira dela. Sim. Então, eu lembro, né, que eu com 5 anos eu já entendia sobre o financeiro, sobre dinheiro, exatamente. E aí eu lembro que eu peguei uma notinha e fiz um vale para mim mesma, né? E mãe achou aquilo o máximo, engraçado. Eu disse, mas a senhora não faz o vale para os seus funcionários? Porque eu estou aqui trabalhando, porque eu não posso fazer um vale para mim. Sim. E ela não brigou, ela deixou eu fazer aquele vale. Eu peguei a cédula, na época de R$5, e coloquei o papelzinho. Eu não lembro nem se eu consegui escrever os R$5, mas o fato é que eu via ela fazendo, me inspirou e eu comecei a entender um pouco mais o que era empreender, o que na minha época, viu, minha gente? Era ser comerciante, né? Na minha época também. Essa história dela mexeu comigo. Porque eu passei por isso também. Entendeu? Aí como foi que você passou esse apoio que a sua mãe te deu para os teus filhos hoje? Então, aí essa parte de ser mãe, né? A mãe que estava dentro de mim sempre esteve, eu sempre quis ser mãe. Fui mãe nova,
E não, tenho certeza, viu, gente? Eu até brinco que eu gostaria de escrever alguma coisa sobre criar filhos. Porque às vezes a gente quer fazer algumas coisas para os nossos filhos que a gente não teve acesso, ou a gente não pôde quando criança. E eu acho isso uma linha tênue. Você tem que saber aonde você vai fazer. Vai dosando, vai dosando para os seus filhos. Porque por mais que minha mãe me deixou, né, ser criativa e tal, mas ela muitas vezes me podou também por ser necessário. Aos 13 anos de idade, eu abri o meu primeiro empreendimento, era uma pastelaria, né? E ela teve que fechar. Eu até brinco, né? Que se ela não tivesse fechado, talvez fosse uma franquia hoje. Sim, com certeza. Mas na época ela teve que fechar porque eu precisava estudar. Então, dosar isso e passar isso para os meus filhos também é algo bem relevante, né, para as mães, e eu fiz isso de uma maneira bem natural também. Eu nunca podei, né, como eu tive esse exemplo, eu nunca podei, mas também eu nunca dei aquilo que eu queria ter na infância a mais para os meninos para poder ou também nem espelhou também seus sonhos, deixou eles livres para escolher. Totalmente, né? Porque eu acho que o empreendedorismo é uma formiguinha que é sua, não é. Além de ter inspirações, lógico, mas assim, eu tenho somos em 3 irmãos, né? Mas a mais empreendedora sou eu. Então, mãe criou os 3 iguais, da mesma forma, né? Então um sempre vai encaminhar para um lado, o outro por outro, e eu sempre deixei eles muito livres com isso. Sim. Engraçado, Maine compartilhou uma coisa que vai diretamente para a questão da psicologia, de quando você é criada em um meio onde tem alguém ali que apoia você, que você se incentiva, parece que o reflexo desse adulto flui, sabe? A gente já recebeu pessoas que contaram suas histórias tristes aqui, e aí eu faço um parâmetro com a história de Maine. Então, assim, que a gente possa trazer uma mensagem, que já é o que ela está falando, sobre essa questão de apoiar os filhos. Exatamente. E isso não quer dizer que ela teve do meu lado o tempo todo, até porque ela trabalhava muito, mas o tempo que ela teve do meu lado foi um tempo de qualidade. Que marcou até hoje. Exatamente. Que você fala na sua história. Porque é muito engraçado, é uma longa história. Tinha época que mãe tinha que acordar às 4 horas da manhã, que mãe foi muito empreendedora aqui à época. E ela trouxe uma cachaça para representar. Era ela que representava essa cachaça, era a Caninha 51 aqui na Paraíba. E aí eu lembro que os caminhões com as cachaças chegavam às 4 horas da manhã. E eu já amava aquele circuito, mas eu queria estar próximo a ela. Então eu acordava com ela às 4 horas da manhã e a gente ia receber as carretas. Então, assim, sempre vai ser exemplo, né, de força. Eu falo que o exemplo, ele é muito educativo, né? A gente fala, mas o exemplo é quem arrasta. Então, foi o meu grande exemplo e ela sabe disso. Se ela estiver escutando agora. Beijo, mãe! Beijo! E para os meus filhos eu tento passar a mesma coisa. E aí, eu acho que ele tem um jeitinho mais empreendedor, que é o caçula. O outro nem tanto, mas tudo bem por isso. Porque aí cada um vai seguir o seu caminho. E eu vou estar aqui para apoiar e para orientar, né? Sempre. Eu vi que... Pode falar. Eu acredito, assim, que também você passou por vários desafios e eu queria saber se, algum desses momentos, você já pensou em desistir. Dizer assim, não, isso aqui, eu acho que eu tô tomando o caminho... porque na vida a gente, às vezes, desiste de alguma coisa, né? Para conseguir outra. Eu tenho uma frase de Mário Sérgio Cortella, né? Que fala assim, que a sorte segue a coragem. De verdade, sendo bem honesta, nunca pensei em desistir. Não é desistir de uma empresa. Eu nunca pensei em desistir do que eu queria conquistar. Empresas eu encerrei, porque aí não é desistir, encerrou um ciclo, né? Mas desistir nunca. Sempre fui focada. Eu lembro, assim, depois que a gente vai juntando o quebra-cabeça, né? Do tempo que eu era criança, depois adolescente, eu sempre quis ter empresas. E eu sempre, algumas pessoas, inclusive familiares próximos, né, sempre brincavam, dizia assim, mas ela não sabe o que quer. Porque tinha muitas coisas, muitas ideias. Exatamente. Então, eu amava as professoras, então fui professora uma época.
Eu amava vender coisas, revista, vendi revista numa época. Então, eu sempre fui navegando em algumas áreas para entender como é que funcionava. Eu queria trabalhar numa faculdade, trabalhei numa faculdade. Então, assim, eu não me Não quer dizer que você não sabia o que você queria, né? Por você fazer várias ao vezes. contrário, né? Porque, às vezes, É eu aquela também coisa, tenho essa mas sensação tem que pessoas que podem colocar tudo na mão dela que flui. que Que faz No meu tudo. caso, pode colocar. Eu acho que é bem o caso dela. Ela quer as coisas, ela quer ter sucesso na empresa, mas assim, o que colocar é como se ela desenrolasse, tá? Aqui na minha mão eu vou fazer. Então, certo. assim, na verdade, eu tenho certeza que eu sempre soube o que eu quis. Mas isso as pessoas, né, não entendem, porque pessoas funcionário público, eu não estou falando mal sobre funcionário público, mas é uma cabeça de quem só executa uma função, né? Então, assim, eu sempre quis conhecer várias coisas para eu me identificar mais com algumas, com outras não, e foi esse mundo que eu fui vivendo e que me trouxe tanta bagagem hoje, que eu sou muito grata, inclusive a todas as pessoas que passaram, né, pela minha vida. Tive chefes, engraçado que eu trabalhei já, né, não de carteira assinada, porque eu sempre brincava, eu disse, não queria que assinasse minha carteira, porque eu vou ser empreendedora. Então, isso sempre foi uma veia minha, eu tinha convicção que eu seria uma empresária. Isso fica um exemplo para as mulheres aí que se sentem perdidas, né? E a gente escuta muito. E todo mundo tá querendo saber o que é que essa mulher faz. Exato. Na prática, o que é que você faz hoje? Hoje, né, eu tenho um sócio que eu fico brincando que Deus colocou ele na minha vida e hoje nós somos sócios. Vocês se parecem demais. Ele sou eu de calça, né? Todo Vocês mundo se parecem demais. Olha, é muita coisa que eu não sei como é que... São várias... Ela pegou um sócio do jeito dela, porque o sócio dela também tem 1001 coisa e consegue dar conta de 1001 coisa. Às vezes dá uma loucura, mas dá. Sempre vai dar uma loucura, né? Porque foi exatamente isso. E a palavra loucura, que bom que vocês falaram, né? Porque eu me achava diferente, então, por querer empreender em várias áreas. Aí eu conheci uma pessoa que tinha a mesma loucura. Mesmo pensamento. E aí foi muito bacana que quando a gente juntou para ser sócio... Como foi essa ponte? Vocês eram amigos? Então, a gente era concorrente. Sério? É muito engraçada a nossa história, é muito. Um dia a gente vai escrever o nosso livro, né, sócio? A gente também está assistindo aí. Nós éramos concorrentes, eu tinha certificadora a nível Campina até Cajazeiras e ele era muito forte de uma pessoa. E eu sempre fui uma pessoa muito de abrir comércio, abrir caminhos e já estava cansada de viajar tanto para o interior, porque eu sempre morei em João Pessoa, deixava os meninos para ter que estar indo para Campina Grande, Solânia, Patos, Cajazeiras, e eu queria muito fortalecer também a minha empresa do certificado digital aqui em João Pessoa. Foi quando um amigo nosso em comum disse, eu conheço ele, vou passar o contato. Eu marquei uma reunião lá no Canelli, essa reunião, e aí eu tentei trazer ele para a certificadora que eu representava e ele tentou levar para dele que ele representava. E na época nós dois éramos gratos o que eles fizeram na época para a gente e nenhum dos dois conseguiu sair, mas eu cheguei em João Pessoa e a gente combinou o seguinte, quando for um cliente seu, eu não entro, e quando for cliente meu, você também não entra. Só que a gente combinou isso e fez, né? Porque muitas pessoas combinam e não faz. E 2 anos depois disso, tá? Eu tive uma ideia de um cartão, que eu já tinha uma corretora de plano de saúde na época, e fui procurar ele porque eu sabia que ele era muito de boas ideias e estava sabendo que ele tinha uma clínica. Só que eu não achava que a clínica era aquela que eu já tinha ido visitar, porque eu queria colocar uma clínica antes, é uma longa história. E aí, quando eu cheguei lá, fiquei surpresa, porque a clínica que eu fui visitar, à época, que ele ainda não era sob a administração dele, era uma clínica que eu achava que com 3 meses fecharia, porque realmente era um lugar no bairro bem não era quente, né, de comércio, que é o bairro do Cristo. E quando eu cheguei lá pela segunda vez que ele tinha acabado de assumir a administração, eu já tinha visto uma clínica totalmente diferente. Né? Então a gente juntou, né, foi muito engraçado nesse dia, fui para trazer uma proposta de um cartão de benefício, de desconto para... Isso é como sócia da Policlínica. No mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo dia.
E aí a gente começou essa jornada, e foi quando a gente foi entendendo que a gente era realmente muito parecido. Ele tinha as empresas dele, eu tinha as minhas, e hoje nós somos sócios em tudo. Em todas, vocês conseguiram alinhar isso também? Todas. E como é essa questão, assim, na tua história que tu mandou um pouquinho, eu fiquei super curiosa, porque eu gosto de falar sobre esse lado feminino, da diferença de uma mulher tá empreendendo. Por exemplo, você falou dos desafios. Eu sofri preconceito. E eu tenho certeza que isso ainda acontece. Muito, com certeza, para romper essa barreira, né? Não, porque é um comentário assim que as pessoas falam, que besteira, ainda bater nessa tecla, mas ainda existe preconceito por você ser mulher e estar à frente de negócios. Você sentiu isso, esse impacto na sua carreira? Não, então, vida, nunca. Nunca? Nunca. Então, é uma coisa que eu gosto de falar também. Sim. Porque, às vezes, as mulheres, elas querem se sentir diminuídas. Depende do que você entender o que é preconceito. Sim. Vai ter pessoas que não vão querer fechar um negócio comigo. Se é porque eu sou mulher... Independente de ser mulher. Então, eu nunca rotulei isso. Lógico que a gente, enquanto mulher empreendedora, você tem que ser dona de casa, cuidar de filhos. Tem os desafios da nossa vida, né? Isso. E aí ainda tem que conciliar. Isso é uma coisa que é desafiadora demais. Mas em relação a sofrer preconceito, eu nunca estive nesse lugar. E se alguém fez alguma vez, eu não senti isso. Quando você, a mulher, está preparada e pronta para entregar aquilo Era isso que eu estava pensando. Eu acho que nela não tava essa energia nisso. Não. Ela encarou que o cara... Ela encarou que foi um não e seguiu. E não por ela ser mulher, sim, entendeu? Foi um não porque ele não queria fechar aquela negociação naquele momento comigo. E tudo bem por isso. Sim. Lógico que a gente, né, como mulher, tem ambientes, eu trabalho com grandes sindicatos, então são presidentes de sindicatos, mas nunca aconteceu nada disso, ao contrário, né? É engraçado que daqui a pouco fica todo mundo achando que ela não trabalha muito, acha que eu só fui para a primeira reunião e depois não vou mais aparecer. E eu me envolvo muito ainda no operacional. Sim. E eu gosto do que eu faço, então eu acho que é a grande diferença quando você se encontra e você gosta do que você faz, você vai longe. Eu vi que você está participando muito de eventos liderados por mulheres. Eu vi até que você viajou agora recentemente para São Paulo, né? Eu fiquei acompanhando as histórias de Maine. E eu vi, assim, você falou também no início que busca, né, entrar por esse caminho de reunir mulheres, fazer um grupo de mulheres. E eu estava até comentando com Kaline que as mulheres, elas estão se unindo mais. E elas estão buscando tanto crescer mentalmente, né, buscar a saúde mental, o equilíbrio, a saúde, a inteligência emocional, como também entender sobre negócios. Um apoiando a outra, né, nos negócios. E esses eventos estão assim, bem presentes mesmo. E o que é que a gente vê? Porque quando você vai entender, assim, uma coisa vai ligando a outra. Você está por dentro das taxas de feminicídio. Sim. Né? Eu quero levar uma coisa bem pro pessoal, porque eu adoro. As mulheres estão se juntando, estão tendo mais equilíbrio emocional, estão se valorizando, estão entrando no mercado de trabalho, estão deixando de ser dependente do marido ou companheiro, e elas estão buscando a vida dela. Paralelo a isso, eu não vejo os homens no mesmo movimento. Eu não vejo os homens buscando inteligência emocional ou buscando união, e pouco a pouco você percebe que a gente está tomando os espaços. E a ponto que eu queria assim, te perguntar é sobre, você concorda com essa opinião que as mulheres estão se juntando, estão ficando mais independentes e os homens estão ficando ali naquela bolha ou não, na sua visão? Não, nunca tinha parado para analisar da forma que você está falando, mas quando você estava construindo aí a fala, eu já estava aqui imaginando. Não concordo e também eu acho que como as mulheres... A gente é mais barulhenta, né? Existe movimento dos homens, só que o movimento dos homens é tomando a cervejinha deles da sexta-feira. Talvez seja isso, né? Os homens, eles podem até não buscar tanto isso enquanto prático, quanto um curso e tal. Até eu brinco, né? A gente está fazendo agora um treinamento dos nossos líderes aqui. É um treinamento meu, pessoal, feito por mim, que se chama Elevação 360. Então, a gente pegou 12 pessoas que são as nossas lideranças iniciais, porque depois vai ter mais líderes, e
era só para eu fazer para a minha equipe, porque sou eu que tomo conta dessa parte das nossas empresas, né? E o sócio tá ficando e tá colocando as coisas em prática. E eu fico, é muito engraçado, né? Porque ele é o cara que não quer ir para os eventos, ele não quer fazer curso, mas agora ele olha para mim e diz, ó, isso aqui foi muito interessante, participa das dinâmicas. Necessidade, Tá, isso. Então, assim, não é do mesmo jeito que a gente é organizado, mas eu acho que não tem essa distância toda. Eu conheço muitos homens muito bem preparados, Sim. emocionalmente, inclusive, mas que bom que a gente está fazendo esse movimento e que as mulheres estão indo para esse lado, né? Porque é hormônio, é ser mulher, é Sim. ser mãe, são tantas coisas nas nossas cabeças que aí a gente mas precisa falou uma organizar. coisa certa, a gente é barulhenta e a gente dá nome aos movimentos, né? Tem vários movimentos de uma pessoa. Ultimamente eu participei na Estação Ciência, não sei se foi Elas Lideram. Elas no Comando. Elas no Comando, alguma coisa. Aí tem o Elas Lidera, que foi. Tem outro. Então, assim, são vários movimentos. Aí eu acabei entrando na questão do feminicídio e como é que tá, assim, o teu pensamento em relação a isso? Já que você trabalha com equipe grande e vocês fazem algum movimento, tem a questão da clínica, né? Porque tem a saúde mental envolvida. A gente hoje nas clínicas, né, 99,9% são mulheres, então são muitas mulheres que trabalham conosco e a gente sempre tem algo a escutar delas. Sim. A gente faz esse acolhimento interno, não pode ser multiplicado quando você pede para ser silencioso para você naquele momento dentro de uma empresa, porque cada um vai querer reagir de uma forma, mas quando a gente sabe, a gente vai, acompanha, faz esse apoio, né? Todo esse apoio, inclusive psicológico, tá? Aconteceu algumas coisas, não sobre feminicídio, mas internamente agora, recentemente, que a gente contratou psicólogo para poder estar acompanhando elas e elas terem esse respiro, né? Em relação ao feminicídio, é outra coisa que eu me pergunto se é algo que está sendo muito mais divulgado e sempre existiu. Eu ainda tenho esse pensamento. Sim. Ou se realmente está muito maior, né? As pessoas depois da pandemia, e eu fico me perguntando como é que é, independente de ser homem ou mulher, né? Eu entrevistava, hoje eu não consigo entrevistar 100% dos colaboradores que vão entrar. Sim. Mas até quando eu entrevistava, é uma geração muito fragilizada emocionalmente. Tanto o homem quanto a mulher. Então, assim, eu acho que essa crescência, se não for porque antes não era divulgado e sim agora é divulgado, também essa pandemia fez essa separação. Antigamente você conseguir lutar e caminhar de alguma forma e agora não mais, né? As pessoas estão muito mais rasas, muito mais líquidas, elas não ficam perdendo tanto tempo ou querendo consertar alguma coisa e já vai partir para uma agressão física ou até, infelizmente, a morte de uma mulher, né? Eu costumo dizer que, assim, eu também concordo com você. Sempre existiu, só que a mídia está aí, está dando mais voz para esse movimento, essa coisa que acontece. Mas eu também acredito na questão, é aí que o ponto, que eu acho que as mulheres elas estão buscando mais ajuda, sabe? Para lidar com as frustrações, com a ansiedade, que é o mal que a gente vive, a ansiedade. Então, assim, a mulher ela procura uma amiga, ela procura um psicólogo, ela procura ajuda, né? Ela procura ajuda. De qualquer forma. E eu vejo que esses homens que chegam a cometer isso, porque tem homens que você viveu, conheceu e não acha que aquela pessoa é capaz. Eu sei que tem aquelas pessoas que já tipo, esse cara é agressivo, um dia ele vai fazer alguma coisa. Mas sai também daquelas pessoas que nunca manifestou. Né? E aí eu fico pensando, eu estava matutando sobre isso, sobre essa questão dos homens não saberem lidar com as frustrações, que dói. Um relacionamento, um final de relacionamento. Muitas vezes ele quer e ela não quer e acontece. Isso eu também vejo por esse lado. Eu também, essa parte aí eu concordo, né? Os homens, por uma cadeia machista, e eu não estou sendo machista nem feminista aqui, eu estou só dizendo porque o homem, ele sempre foi, né, para ser o comandante. Então, na hora que ele não decide encerrar, e sim é a companheira, isso frustra e alguns cometem o que a gente vem vendo, né? Eu acho que isso aí tem muito sentido, sim. Eu falo isso.
Mudando um pouquinho a vertente, Sim, é. você estava um pouquinho curiosa para saber dos bastidores dessa moça aí, né? Sim, eu queria saber Quer assim, saber se no dia a dia dela... no dia a dia, a Maíne só mulher. A Maíne só mulher. se Acorda, se vai pra interferir, academia. né? Se isso interfere na sua vida profissional, na Você sua... consegue equilibrar tudo Sim. isso. É Maíne Mulher, que eu até disse, né? Hoje eu vou falar de Maíne Mulher, mas Isso, é impossível, né? Impossível. Então, eu sempre vou dizer que a nossa vida é uma roda, né? Ela sempre vai estar numa fotografia atual de um momento. Teve época na minha vida que eu não conseguia ir para academia. E tudo bem por isso, porque eu estava construindo uma outra fase da minha vida. Hoje, né, graças a Deus, a gente vai entendendo também que às vezes é por comodismo. Então, eu sou uma pessoa que sempre fui dorminhoca, manhã sabe disso. E Manhã tá em todas. Manhã, E sempre foi muito desafiante para mim acordar cedo. Então, mas faz mais de 6 anos da minha vida que eu acordo de 5 horas da manhã. Então, se eu quero que o meu dia seja produtivo, enquanto mãe, mulher, esposa, líder de uma galera que, já adiantando aqui, as pessoas me perguntam como é que eu dou conta, aí eu tirei uma foto dessa equipe que eu estou dizendo que a gente está fazendo a liderança, eu digo, quando me perguntarem eu vou dizer aqui. Então, hoje eu tenho pessoas qualificadas, capacitadas do meu lado, que me acompanham, umas há muito tempo, outras vai chegando e vai agregando, que dá essa fortaleza para eu poder hoje fazer uma academia. Faz um ano, você acredita, eu nunca tinha feito ininterruptamente uma academia. Eu acredito. Isso é motivo de uma festa. Isso é motivo para fazer uma festa. Não é? Eu tô justamente... Então, eu acordo cedo, faço minha academia, deixo os meninos na escola e já venho pra cá, minha gente. Aqui a gente toma café junto, todo mundo. Eu vejo os stories. Por que eu não tive uma chefe dessa? É uma extensão, literalmente, né, da nossa casa, porque todos aqui que trabalham conosco têm a sua vida, têm seus filhos, mas a vida começa cedo. E aí eu decidi ter esse hábito, aí então eu consigo ser mulher, cuidando do meu corpo de manhã, consigo ser mãe, porque tempo de qualidade quando eu deixo os meninos da escola, então a gente faz as nossas orações diárias, todos os dias. Consigo ser uma líder que não é uma líder só de falar, e sim de arrastar pelo exemplo, né? Como eu falei, que eu acredito muito nisso. E consigo equilibrar os pratos na medida do possível com o dia a dia. Mas tem que ter uma rotina, não adianta e nem existe fórmula. Se você não sair da sua zona de conforto, você vai continuar sendo a mesma pessoa do ano passado. Não tem dia 31 de dezembro que mude se você não mudar os seus hábitos. Eu acho que isso é fundamental. Mudança de mentalidade. Isso. Né? Mas você já chegou a fazer terapia? Sim. Faz ainda? Não, hoje não mais, mas no momento por falta de tempo, viu? Porque adoro uma terapia. Mas eu fiz um curso de inteligência emocional, gente, em 2016. E eu sempre falo isso. Eu sou uma Maíne depois dos meus filhos. Quando eu digo isso, as pessoas ainda ficam dizendo que não é assim, tá vendo? Outra pessoa falando. Eu sou uma Maíne depois dos meus filhos e eu sou outra Maíne depois do curso que eu fiz de inteligência emocional. Acredito demais. Na época, né? Então foi um curso muito bacana. Eu vi ali que eu precisava fazer uma terapia, né? Porque às vezes a gente vai colocando as coisas para debaixo do tapete. Sim. E não é legal, fica lá a poeira e quando você levanta o tapete está com uma poeira antiga que você poderia ter ajustado ela e não ajustou. Então, depois desse curso de inteligência emocional, eu fiz terapia por 2 anos. Então, assim, é uma coisa que eu digo a todo mundo. Quem puder fazer, faça, né? Inclusive, fui estudar um pouquinho, minha gente. Eu sou dessa, né? Curiosa. Eu sempre entendi que algumas vertentes, né? A TCC, se eu queria TCC, se eu queria psicanálise, e eu me encontrei na psicanálise. Então, assim, fiz uma psicanálise por 2 anos e isso também foi um grande estruturador do meu emocional, né? Quem trabalha comigo sabe que realmente poucas coisas me abalam em relação ao profissional, porque vai acontecer, gente.
a gente está aqui como empresário, vai acontecer durante o dia 30 coisas diferentes que você tem que estar preparado e nunca levar isso para o lado pessoal. Então, assim, a parte emocional da gente bem tratada, eu tenho certeza que também é meio caminho andado para ser uma pessoa de sucesso. E quando eu falo de sucesso, não é de sucesso dinheiro, não. Sim. É saber equilibrar alguns pratos, né, na sua mão, como casa, família, amigos, finanças, não só Lazer, sucesso, lazer, que é muito importante. E aí a gente, graças a Deus, consegue equilibrar tudo isso. Você acha que você conseguiu ser líder num caminho ou você acha que eu já tenho um espírito assim de liderança? Porque você pode ser empreendedor, mas não ter tino para ser líder. E você consegue ser os dois. Você consegue ser empreendedora e também ser uma líder. Você aprendeu no caminho ou você acha que eu tenho um dom? Então, não aprendi no caminho, né? Eu acho que isso aí também é dom. Mas também, quem não pode se tornar, estudando, desenvolver. Meu menino mais velho, ele ganhou o título agora de líder de sala. Foi engraçado você perguntar isso, porque na hora que aí os pais são convidados para estar lá presente, né? Porque uma liderança de sala. E eu fui refletir sobre a minha juventude, né? Então, eu sempre fui líder de sala, eu sempre fui uma pessoa que sempre estava... o problema existiu ali, eu queria resolver o problema. Eu acho que quando a gente puxa aquela ficha, as lembranças da infância... Reflete na vida reflete onde é que ela se tornou hoje, isso, né? Para qualquer pessoa fazer esse exercício, né? Às vezes, essa geração está com muita dúvida do que é que faz, às vezes volta, se arrepende, não tem certeza do que quer e tal. Eu acho que vale um convite fazer esse resgate, assim, vem cá, mamãe, papai, vem cá, vamos conversar. Eu tinha tino para quê? Porque eu sempre gostei de me mostrar. Sempre gostei, eu já sabia que eu ia ter que trabalhar por uma câmera. Mamãe dizia, essa daí vai pra Globo. Justamente, quando você não é podada, amiga, aí você floresce. Porque muitas vezes você diz, não, isso aqui não dá dinheiro. Você tem que fazer aquilo, porque aquilo ali vai dar dinheiro. É verdade. Né? Mas apesar de mãe ser empreendedora, ela nunca quis que eu fosse, viu? Sim. Olha que contraditório. Porque ela sabe dos perrengues. Exatamente. Exatamente. Ela não sabia o quanto, tipo assim, que a mulher realmente, e a gente, a mulher fora da curva, eu tô aqui inspirada. Vou sair daqui muito inspirada. Eu também tô encantada, né, dessa questão ela, né? de equilíbrio dela, de assim, o que mais me chamou a atenção foi quando ela falou, não fui vítima do preconceito, porque eu acho que tá muito na energia dela. Exatamente. Sabe, quando ela falou isso, da segurança dela. Tem 40 minutos já, amiga? 30 minutos. Não é só um podcast, não. É muita história, é muita inspiração. Não, ainda tem 10 minutinhos. Ainda tem 10 minutinhos. O que é que mãe poderia assim, passar para essas mulheres que estão começando, assim, têm as suas dificuldades? O que é que você poderia passar, assim, mais do que você... Já profetizando o movimento que ela vai fazer. Então, né, eu também vinha pensando nisso. Eu sempre vou lembrar da minha história no começo e sempre vou dizer que se você não for a primeira a acreditar em você, independente de você saber o que você quer ou não, você primeiro tem que saber o que você não quer. Você não quer apanhar do marido, então você precisa entender que você vai ter que escolher, você tem que estar preparada e pronta para você escolher. Então, se você se preparar para o que você não quer, já tem meio caminho andado. E aí você vai no meio do caminho se preparando para o que você quer. Na hora que a gente sabe o nosso potencial, e aí eu vou falar uma coisa que todo mundo, até minha mãe, tinha hora que ela dizia, mas mais uma empresa, como é que... Eu disse, mãe, o medo existe, lógico, eu não sou uma super girl, né? O medo existe, mas eu sempre tive na minha cabeça, porque eu também sei cozinhar, tá? E eu sempre brinco, eu faço bolos deliciosos, eu disse, se tudo der errado, eu vou vender bolo. Então, assim... Eu compro. Então, assim, você saber que você tem o seu potencial, porque eu sei do meu potencial. Isso depois ficou mais forte, né? Mas no começo não era tão forte. Mas eu tenho certeza que 99% das mulheres, ela sabe do potencial dela, só que ela deixa de lado para poder escutar muitos outros. Então, você precisa saber para onde você quer ir,
como você quer ir, você vai descobrir no meio da jornada, gente. A gente não vai ter um manual dizendo, para empreender, você tem que fazer isso, não. Até porque cada mulher é única, né? Vai ter mulher que vai precisar empreender um pouquinho depois dos filhos, sim, outras não vão conseguir no momento que está... É tudo no seu tempo. Tudo né? no seu tempo. Então, se você souber o que você quer para você aprende no meio do caminho. E sair da zona do conforto sempre, gente. Então, eu lembro que eu com 18 anos, minha mãe tinha condição financeira, mas eu queria trabalhar e ter o meu dinheiro fora, né? Sim. Porque eu sempre trabalhei com manhã dentro das empresas dela. Só que era um segmento. Lembra que eu disse que eu queria conhecer vários outros segmentos? Sim. Então, meu segundo trabalho formal foi numa faculdade. Eu panfletava no meio da rua. Um dia um tio meu viu, foi lá, chegou bravo para a mãe, dizendo que ela estava panfletando no meio da rua. Ela precisa disso? Eu precisava daquilo, porque eu queria saber se era legal, como é que era que acontecia aquele movimento, para um dia, se eu tivesse uma empresa, saber saber da ponta, literalmente da ponta. Então, eu sempre passei por todos os setores porque eu queria saber cobrar depois também, viu? De líder. Porque como é que ela vai cobrar se ela não sabe como é que executa aquilo? Exatamente. E essa história toda foi apoiada pelo esposo? Sim, né? Não é o meu primeiro casamento e o outro casamento não teve tanto apoio, mas tudo bem por isso, porque sim, cada um pensa de uma forma. E aí eu sempre quis, né, sair fora da caixinha, eu sempre quis fazer o diferente e me separei. E depois, né, meu esposo, Tiago, tá aqui e ele me apoia assim, porque tem muito homem machista que, inclusive, não deixaria, né, uma esposa ser sócia de um homem. Sim. E eu paro para pensar, eu só tenho uma sócia mulher e o resto são sócios homens. Então, é muito inclusive a gente aqui na Paraíba, né? Porque, principalmente. Isso em São Paulo é super normal. Até em Recife, que é aqui do lado, e ele é pernambucano. Então, na Paraíba, isso não é tão normal. Só que minha mãe já era assim. Ela já tinha sócios homens, então isso para mim era natural. Eu nunca pedi uma permissão. Eu fui fazendo o que Deus foi mostrando no caminho e fui trabalhando e fui tentando buscar caminhos. E o meu esposo, eu sempre falo, né, que você tá do lado de uma pessoa que não é fácil, porque tem dia que eu chego em casa 10 horas da noite, esgotada, cansada. Às vezes a gente precisa conversar algumas coisas. Ser esposo de uma empreendedora também não é tão fácil. Então a gente tem que saber e entender que ele não empreende, né? Ele trabalha de forma autônoma e isso aqui é o meu dom. Então cada um no seu dom. Cada um apoiando. E que bom que ele entendeu isso e que vem dando certo, graças a Deus. Ai, que bom. Hoje, mãe é orgulho de mãe. Dos filhos de todo mundo, das funcionárias. Tem mulheres como ela para nos inspirar. Vamos sair daqui. Eu tô com outra cabeça, a cabeça já me ajustei na roda aqui, muita coisa, entendeu? É porque a gente, como conversamos com muitas mulheres, às vezes é muito difícil, às vezes a pessoa não quer solução, ela quer ficar remoendo aquele problema. Por exemplo, vou contar um exemplo. Uma amiga minha disse que queria muito malhar, mas ela acorda de 8h30 da manhã. Não tem como, né? Aí, 9 e pouquinho ela pega o trabalho. Sim, mas não quer ir pra academia? Acorda mais cedo e vai. Não, porque não sei o que. Não sei. Aí, assim, você já... Não, então tá bom. Exatamente. É aquela história, você tem que saber o que você quer. Pra saber onde você e sair, vai chegar, como né? ela falou, sair da zona de conforto, exatamente, que é difícil. O tempo inteiro, né? Porque a gente tem que sair da nossa zona de conforto o tempo inteiro. Até brinco com o sócio. Eu disse, queria chegar o dia que eu fosse buscar um menino de roupa de malhar. Não consigo, sim, né? Porque depois, ao contrário, né? Já vou deixar eles prontos para vir trabalhar. Mas um dia, depois a gente faz esse mesmo podcast e vocês... Hoje eu tô indo buscar eles com roupa de malhar. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, tá? E outra coisa que a gente precisa entender, né? Existe um livrinho que foi... Ele estava até aqui. Esse aqui? Não, é um pequenininho. É Autorresponsabilidade. De Paulo Vieira? É de Paulo Vieira. É bem pequenininho ele.
as mulheres que estão escutando a gente, se quiserem adquirir para entender que a responsabilidade das nossas vidas está na nossa mão. Eu não acredito que quando você terceiriza essa responsabilidade, você vai ser vítima, você vai... Todo mundo gente. Todo mundo, né? Aconteceu várias coisas no meio do caminho que eu podia ter parado, me vitimizado e ter dito, eu sou uma pobre coitada. E não tentar novamente, nunca desistir. Então, assim, as pessoas têm que entender que se você tem um objetivo, se você quer escrever a sua história, você precisa ter a autorresponsabilidade de saber o que deu certo foi por sua causa e o que não deu também foi. Então, isso é fundamental. Vou terminar com essa frase. Não vou nem falar nada. Até o próximo programa. Tchau.